Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar da última operação da Polícia Federal, aquela que talvez tenha sido a mais ampla, a mais profunda também, desde o começo aí das investigações sobre as tentativas de ruptura institucional, de golpe de Estado, de ataque à democracia, de atos antidemocráticos que vieram se produzindo no Brasil nos últimos anos. Essa operação A Hora da Verdade, ainda que nominada em latim, parece realmente ter chegado ao coração de todo esse processo, porque, afinal de contas, atingiu não só o ex-presidente Jair Bolsonaro, como seu entorno mais próximo e, inclusive, um bom número de militares altamente graduados, generais de 4 estrelas, que ou ocuparam lugares dentro do governo Bolsonaro, general Heleno, general Paulo Sérgio, general Braga Neto, mas até alguns que não estavam ali no coração do governo, mas que participaram também dessa conspiração por uma tentativa de ruptura da ordem institucional democrática no país. Estou pensando no general Teófilo, por exemplo, que foi aquele que se colocou à disposição para eventualmente botar suas tropas na rua, caso o presidente assinasse ali o decreto de ruptura institucional, o minuta do golpe, como muitos chamaram aí, e, consequentemente, desse um certo formato legal àquilo tudo que vinha se empreendendo. O fato é que chegou-se realmente ao coração, o próprio bolsonarismo já começa a tentar uma reação. O presidente Bolsonaro, ou ex-presidente Bolsonaro, convocou um ato para a Avenida Paulista no dia 25 de fevereiro, onde ele vai tentar reunir os seus, vai tentar chamar também o apoio de lideranças a ele vinculados, governador do estado de São Paulo, prefeito da capital, quem sabe, algumas outras lideranças políticas importantes, para, enfim, se defender o que, na sua concepção muito peculiar, ele chama de Estado de Direito, ainda que a gente possa discutir que noção exatamente de Estado de Direito tem o presidente Bolsonaro, sobretudo quando ele fala ali nas 4 linhas da Constituição, mas o fato é, toda essa investigação chegou realmente ao cerne dessa tentativa de ataque à democracia. E a gente precisa entender exatamente o que está em jogo, não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista jurídico, do ponto de vista, inclusive, constitucional. Claro que tem muito aí de direito penal envolvido, afinal de contas, esse processo todo é um processo de investigação sobre o cometimento de crimes, mas a gente tem um problema de fundo que se imbrica muito fortemente com a questão política, que é exatamente a questão do solapamento, da tentativa de, digamos aqui, erodir a ordem constitucional democrática brasileira. Enfim, para poder tratar desse tema, eu tenho aqui um convidado especialíssimo, que é o professor Emílio Peluso Neddermayer. O professor Peluso Meyer, ele é professor de Direito Constitucional na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Ele é também pesquisador do CNPq, bolsista de produtividade do CNPq na área de Direito, e ele é autor de um livro recente que se chama Constitutional Erosion in Brazil, que saiu pela editora Hart, saiu em inglês, ainda não tem previsão para que vá sair em português, mas em que ele trata exatamente desse processo de erosão, de perda da qualidade da democracia brasileira que se deu ao longo dos últimos anos e que poderíamos dizer talvez tenha culminado nessa tentativa de golpe do presidente Bolsonaro. Poderíamos, não sei, vou perguntar para ele depois se é o caso, talvez culminado inclusive no 8 de janeiro. Mas enfim, não vou aqui me delongar, temos muita coisa para conversar. Eu quero, primeiro, agradecer ao Emílio por ter topado fazer essa conversa, quero dar a ele as boas-vindas e começo perguntando o seguinte: Emílio, essa última revelação, que a operação da Polícia Federal nos trouxe sobre a tentativa de golpe, talvez ela revele exatamente o alcance e a profundidade desse processo de erosão da ordem constitucional democrática brasileira? Por favor. Olá, Cláudio. Obrigado pelo convite aí, cumprimentar seus ouvintes, Entre eles eu mesmo, que sou um grande ouvinte aqui do seu podcast. Olha só, eu acho que a gente pode talvez utilizar
essa menção que você fez aí ao conceito que eu tento apresentar no meu livro, né? Sem tentar ou sem querer aqui me vangloriar ou coisa do tipo, mas na verdade a ideia está um pouco ligada a essa separação entre o que seja erosão e o que é um colapso, né? Quando a gente fala em erosão constitucional, né, eu estou tentando trabalhar sob essa lente, na verdade eu estou tomando emprestado uma leitura feita por pesquisadores como Tom Ginsburg e Aziz Hook, que tentam separar, então, processos mais recentes de maior degradação do sistema institucional ou de degradação da democracia constitucional, que são processos mais incrementais, né? Processos que são de degradação num decorrer do tempo, que se protrai de uma maneira em que a gente consegue perceber que há vários atos de inconstitucionalidade, de ilegalidade, que vão se somados, se vistos, né, numa perspectiva de maior amplitude, né, se lidos ali como uma paisagem geral, a gente vai ver que, na verdade, tem, sim, uma grande perda de qualidade da democracia constitucional no processo que se estabelece ao longo do tempo, né? A gente foi percebendo isso ao longo do governo Bolsonaro e foi verificando que esse parecia ser um processo que estava ocorrendo, mas que não resultaria numa ruptura de fato institucional, né? Então, a gente pode opor a erosão ao colapso, pensando que o colapso vai ser aquela ruptura mais marcada no tempo, né? Em que a gente tem a ação, por exemplo, de um determinado ator, um presidente, por exemplo, ou que determina, né, um autogolpe, militares que tomam, por exemplo, palácios, sede de parlamentos ou congressos nacionais, né? Um exemplo recente, né, que são situações que ainda se colocam, né? A gente tem sempre que ter isso em mente. Mianmar, né, no Egito em 2014, né, Tailândia, não faltam situações em que nós temos essas rupturas institucionais ainda tendo lugar, mas os autocratas de plantão ficam mais sofisticados, né? Eles entendem que, na verdade, às vezes é mais interessante ficar mais tempo no poder se você puder construir toda uma base jurídica, toda uma base ali de fundamentação de legitimidade que pareça ser mais racional e que permita essa permanência no tempo, né? Uma coisa que a gente tem sempre que ter em mente, eu discutindo isso com colegas ontem mesmo, na verdade, né? A ideia de que ninguém vai chamar um golpe de Estado de golpe de Estado, né? Então, o que se vai fazer, na verdade? Você vai tentar dar veste de legalidade àquilo que é um projeto de domínio ou de dominação, né, do poder político. Parecia para nós que isso tudo era a grande tônica do governo Bolsonaro, só que talvez o governo Bolsonaro não fosse tão apto e eficaz a alcançar essa finalidade de se manter no poder por meios legais, né? E isso é que acabou sendo a coisa, num certo sentido. Olha, perdemos muito em termos institucionais de 2018 a 2022, sim, mas no final, o que nós conseguimos, no que nós chegamos? A transição de governo. A nossa surpresa inicial foi o 8 de janeiro, que já foi, na verdade, algo muito afrontoso no pós-1988, que a gente talvez não tivesse ali em mente, né? Não fosse claro para nós que pudesse vir a acontecer. Agora, mais difícil de estabelecer era uma determinada conexão desse 8 de janeiro com a alta cúpula do governo anterior. E eu acho que a sua pergunta, Cláudio, não é uma pergunta que coloca alguma coisa ou uma conclusão precipitada, né? Eu acho que é uma indicativa de como que a própria decisão do ministro Alexandre de Moraes na operação, ela consegue trazer uma série de elementos que indicam muito mais uma correlação clara entre um planejamento na alta cúpula do governo Bolsonaro e aquilo que se deu no 8 de janeiro, né? A gente vai discutir mais a decisão aqui, eu espero, né? Mas basta pensar em alguns elementos que são ali colocados, né? Ainda que a reunião lá de julho de 2022, né, que tem sido agora tão repetida, muita gente tem tido conhecimento dela depois que o ministro Alexandre de Moraes levantou o sigilo da reunião no processo, né? Ainda que a reunião tenha acontecido vários meses antes, né, e as menções que acontecem, a virada de mesa, como Augusto Heleno disse, né, dar um burro na mesa, ou tudo aquilo que foi discutido e colocado ali tenha que ser pensado ao lado de outros elementos, o que a decisão do ministro Alexandre de Moraes
indicativa? Ela é indicativa de que uma série de elementos comprobatórios muito claros, né, muito concretos, mostraram que de julho de 2022 até o 8 de janeiro, muito se fez para que, de fato, se pudesse chegar àquela situação de invasão das sedes dos três poderes, né? E se pudesse chegar, na verdade, na concretude da prática de crimes previstos no Código Penal, uma lei que, inclusive, foi aprovada durante o próprio governo Bolsonaro, reformando o Código Penal para poder tirar de lado a antiga Lei de Segurança Nacional da Ditadura e instituir uma lei de proteção do Estado Democrático de Direito, né? Assim, só para a gente ficar num elemento muito concreto, né, Cláudio? Basta pensar e lembrar que a decisão fala muito das conversas e traz várias conversas de WhatsApp, de um outro aplicativo utilizado por membros das Forças Armadas, em que o próprio Mauro Cid vai dizer que era necessário fazer utilização e fazer uma reunião com as forças especiais, os chamados kids pretos, né, para que eles pudessem ser acionados para praticar o que fosse necessário para permitir que houvesse, de fato, uma proteção das pessoas que viessem a se manifestar onde? No Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal, né? Na decisão, isso tudo está mais ou menos direcionado para ocorrer em dezembro de 2022. Faltam ainda os elementos, que espero que as buscas e apreensões agora acabem indicando, né, que tem acontecido de forma cautelar no processo, acabe trazendo à tona, o que levou a um certo retardamento da ação ali em dezembro e a coisa se protrair para 8 de janeiro. Que não deixa de ser problemático também, porque a coisa vai acontecer já, né, sob um novo governo. Fiquei pensando até que ponto você não tinha vários planos possíveis, né? Plano A, um plano B, um plano C. O primeiro não dá certo, você tem o segundo não dá certo, você tem o terceiro, né? Então, de repente, 8 de janeiro, para quem não conseguiu impedir a eleição, para quem não conseguiu virar a mesa antes da eleição, como dizia o general Heleno, né? Para quem não conseguiu virar a mesa antes da diplomação. É bom lembrar do 12 de dezembro também, né? Aquele dia da diplomação do Lula, que foi um dia de caos em Brasília, ataque à sede da Polícia Federal e tudo mais. Né? Ainda lá no final do ano, por tudo que foi revelado agora, a gente vê que também havia ali alguma expectativa de que poderia ocorrer alguma coisa. E aí, no fim das contas, sobra o 8 de janeiro. Né? Parece que tem esse processo aí, né? A coisa fica um pouco, talvez, numa certa lógica do que não sei se isso seria uma característica central do bolsonarismo, mas é uma característica que a gente consegue perceber, talvez, do próprio Bolsonaro, né? Que é o fato de que a gente vai ver que ele sempre tenta as coisas até a última consequência, né? Ou ele sempre tenta dar a última cartada. As manifestações que ele está convocando para agora, para o próximo dia 25 de fevereiro, são um pouco dessa tônica, né? Se não funcionasse, então, durante a transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, já que estamos agora já sob posse de um novo poder, mas ainda sob uma certa, vamos dizer assim, talvez eu já fui criticado por colegas por usar o termo, né, tutela militar, mas hoje a gente está vendo que a coisa não é talvez tão distante dessa caracterização, mas sob um novo governo, mas com uma forte presença dos militares, com um forte domínio de militares ainda bem afetos ao próprio bolsonarismo, eu estou pensando no Arruda, no comandante anterior do Exército, né? O que a gente vai notar ao final é que é possível também se tentar algo mais drástico sob o novo governo, e é por isso que o problema aqui também é um problema que a gente pode talvez conectar ao próprio processo de erosão, né? O que a gente consegue perceber, né, que esse processo é um processo que se coloca no tempo de uma maneira muito marcante. O que eu tento apontar é que o pós-1988 já foi indicativo dessa certa construção de uma imunidade ou de uma ausência total de accountability, de responsabilização das Forças Armadas no Brasil, principalmente por ações de clara violação do Estado de Direito ou de completa ilegalidade, quando se trata, por exemplo, da sua inserção na política, né, da sua excessiva politização. A gente tem uma ditadura, então, de 64 a 85, que ocorre sob o cometimento de inúmeros crimes, inclusive crimes contra a humanidade. Não sou eu que estou dizendo isso, o Ministério Federal coloca a coisa dessa forma, é a Corte Interamericana de Direitos Humanos que lê
a coisa dessa forma e a total ausência de responsabilização, né? E isso vai sendo colocado como algo que vai colocar um determinado ator político como que insulado institucionalmente, né? Olha, eu tenho as minhas prerrogativas corporativas, eu posso barganhar por elas, eu não vou estar na mesma reforma da Previdência, eu posso agir politicamente quando eu entender que é necessário, se eu estiver percebendo uma crise entre os poderes, principalmente a partir do momento que a gente começa a ver, né? A partir de 2013, 2014, quando a Lava Jato começa a ganhar corpo, né? Como que a instabilidade institucional passa a ser uma tônica do caso brasileiro, né? Isso vai acabar desaguando numa total auto-intitulação da capacidade de se poder inserir e atuar politicamente, né? Isso começa no governo Temer, não começa no governo Bolsonaro, é bom lembrar isso, né? É o próprio Temer que traz os militares para si, porque, pelo menos na minha ótica, a sua alta impopularidade exigia talvez isso, né? Ou também a gente pode pensar em alguma coisa de autoritarismo no próprio perfil do ex-presidente, né? Ele nomeia, Mas inclusive, um general para o Ministério da Defesa, né? Rompendo aquilo que teria sido a lógica da criação do Ministério da Defesa. Justamente, né, algo que remonta ao governo FHC, que colocaria ali um anteparo, né, civil ao próprio presidente, estruturando ou fortalecendo um pouco da autoridade civil, né? O presidente da República, o ministro da Defesa também civil, e aí os comandantes das Forças Armadas. E não, o que acaba acontecendo é que ele inverte essa lógica, nomeia o Lula e Silva, né, para o Ministério da Defesa lá no governo dele, uh, e decreta uma intervenção federal cujo domínio vai ser exercido, ou cuja a chefia vai ser exercida pelo Braga Neto, né? Agora, quem a gente está cada vez mais, é claro que tinha muito a se dizer sobre o Braga Neto anteriormente, né? Porque uma investigação do Tribunal de Contas da União mostrou que se perdeu recursos até não poder mais com a intervenção federal no Rio de Janeiro, o problema da segurança pública ficou longe de ser resolvido. E mesmo assim ele foi ganhando poder ao longo do governo Bolsonaro e talvez não sem razão, porque era uma pessoa, parece ser uma pessoa, pelo menos é o que indicam os elementos de prova trazidos agora, propensa a aceitar uma aventura golpista, apoiar uma aventura golpista sem muita dificuldade. Aliás, a até censurar de forma muito drástica os seus colegas por não se colocarem ou se disporem a atuar nessa tentativa de decretação de um estado de sítio, que seria, na verdade, um próprio golpe de Estado, né? Aliás, tem uma coisa interessante aqui, né? Será que a gente não está num momento, diante do arrolamento de todos esses generais estrelados ali no, no inquérito, né? E a gente vê, inclusive, que agora o nome do general Pazuello também começa a aparecer, né? Saíram matérias agora jornalísticas apontando que o Pazuello também estaria envolvido com isso, embora ele não tenha aparecido, pelo menos nessa operação, nessa fase, né, das investigações do Supremo. Será que a gente não tem aí a oportunidade de uma certa virada de página? Porque você tem aí, finalmente, você chamou atenção para isso, militares que nunca eram chamados à responsabilidade, não respondiam por seus atos, se sentiam acima dos demais. Até acho que a reação do general Mourão na tribuna do Senado aponta muito isso, né? A ideia de que era preciso uma reação, porque onde já se viu tratar generais dessa maneira e tudo mais, pelo menos essa é a impressão que dá a fala dele, e de repente não, generais vão ser tratados como qualquer cidadão comum quando comete um delito, né? Será que a gente não está criando aí uma oportunidade de talvez um ponto de inflexão nesse processo que vem de 88 para cá, com essa tutela militar, como você mencionou, todo aquele capítulo das Forças Armadas na Constituição, né, que acaba colocando os militares numa condição privilegiada, até dando espaço para aquela leitura, vamos dizer assim, criativa do artigo 142, que é sempre invocado pelos bolsonaristas. Como é que você vê essa oportunidade? Eu acho que assim, só começando pelo 142, né, que a gente lê o 142 e a gente observa que tem um certo dissenso, pelo menos na doutrina jurídica, né, entre os juristas sobre como pensar o 142, mas majoritariamente o 142 não daria aso para qualquer dessas leituras, né, de intervenção militar, seja lá o que for, né. A redação dele, ela pode ser melhorada? Pode. Qualquer texto, na verdade, merece, texto normativo principalmente, merece uma redação que às vezes seja mais clara, mais bem estruturada, né? Mas
o próprio Fernando Henrique Cardoso, que participou da discussão sobre na Constituinte, sobre como construir o 142, ele, né, já se posicionou publicamente, dizendo, olha, não tem espaço, não era isso que estava sendo colocado de forma alguma, né? Que a gente pudesse ler a atuação das Forças Armadas como algo que pudesse atuar como poder moderador para, né, os demais poderes de Estado, né? Tá aí um fantasma que a gente está precisando de fato exorcizar e acho que a gente espero que essa seja uma boa consequência do que está acontecendo hoje, né? Eu acho que a mim me parece que a decisão ela gerou uma certa surpresa e talvez a gente possa esperar uma certa busca por um certo otimismo por essa virada de página, porque ela é uma decisão muito bem fundamentada, né? Se a gente for discutir a atuação do ministro Alexandre de Moraes nos últimos 2 anos, né, da perspectiva jurídica, acho que talvez, né, Cláudio, da perspectiva política também, ele não acerta sempre, né? Tem decisões ali que são decisões concentradoras de muito poder no Supremo, né? Ele trouxe para si, não viu muito problema em colocar um elevado número de inquéritos envolvendo uma série, um número muito grande de pessoas, né? E questões que parecem estar conectadas, mas às vezes não estão tão facilmente conectadas dentro da investigação inicial, que era o inquérito das fake news, né? Esse inquérito agora não é um inquérito das fake news, né? É um inquérito das milícias digitais, que é um outro inquérito, e a gente tem que pensar que tem um inquérito dos atos antidemocráticos e tal. Há uma sucessão aí de questões envolvidas nesses processos que poderiam ser discutidos em termos de legitimidade. Mas a decisão, ela causa uma certa surpresa, porque ela está muito difícil de ser discutida, né? O único ponto que tem sido questionado é o fato de que ele determinou que não houvesse comunicação entre os advogados dos acusados, o que é uma coisa quase que impossível de se fazer e que não tem, de fato, embasamento jurídico para tanto, né? Você lê dessa maneira, eu lendo a decisão, a minha impressão que deu é que ele não fala exatamente que os advogados não podem se comunicar, mas que eles não podem ser garotos de mensagem entre os investigados, não é? Mas e aí como é que você comprova que a conversa que está ocorrendo entre os advogados é uma conversa que não está trazendo esse tipo de elemento, né? Então Uhum. agora vamos colocar escutas nos advogados, É. O você não problema é consegue como fazer isso funcionar, né? nem exercer a função, é muito complicado. Por mais, e eu assim, né, entendo completamente quão delicada é a questão e quão importante ela é para a manutenção da rigidez da democracia constitucional brasileira. Mas isso é sempre visto também com tem que ser visto com uma certa cautela para que a gente preserve direitos e garantias que a gente, né, custou para poder conquistar. Enfim, mas esse seria o único ponto. E não acho que é um ponto complicado, e acho que talvez, né, eventualmente, o Supremo provocado ele pode rever esse único ponto e não é o ponto central da decisão, né? Pelo restante da decisão, o grau de fundamentação, o número de elementos que a Polícia Federal conseguiu levantar é um número muito importante, considerável, e um número que dificilmente faz com que essa decisão seja uma decisão sujeita a discussão, a reparos, e por isso ela poderia levar a uma nova situação em relação a principalmente pessoas que nunca estão envolvidas nesse tipo de responsabilização, que são os militares, né? Pensamos que a partir do 8 de janeiro, só focando no 8 de janeiro, né, a gente poderia passar aqui talvez um outro episódio só discutindo, por exemplo, qual que é o problema em relação aos crimes da ditadura. Mas se a gente. Qual que é o problema em relação, por exemplo, à atuação na segurança pública no Brasil depois de 88? Mas se a gente ficar só no 8 de janeiro e dali em diante, o que a gente está percebendo, né? A gente percebe que, para além dessa decisão, nada aconteceu. As Forças Armadas não tomaram posição institucional nenhuma sobre o 8 de janeiro, não procuraram dizer, olha, vamos apurar, vamos aguardar. Disseram que iriam aguardar os processos judiciais, mas ela poderia, por si só, porque ela também se pauta por requisitos de legalidade previstos na própria Constituição, o próprio artigo 37 da Constituição, ela poderia instaurar procedimentos de apuração de responsabilização dos militares administrativa, ela não fez isso, né? E ainda foi bastante reticente em processar e aplicar penas muito brandas envolvendo alguns, 2 ou 3 militares, salvo engano, dentro da própria justiça militar. Então, o que se mostra no final é que aquela ideia de que há um insulamento total da instituição, ela permanece.
Talvez isso possa ser quebrado com um processo que tenha, de fato, elementos muito robustos, né? E talvez isso também possa envolver, hoje já há rumores na imprensa, né, de que o ministro Dias Toffoli já marcaria em breve uma audiência pública para discutir as ações que tratam da lei de anistia de 79 novamente, né? Um processo que não terminou no Supremo, mas que teve uma decisão muito ruim do próprio Supremo lá em 2010, né, que contribuiu, a meu ver, muito para que os militares, mais uma vez, pudessem dizer, olha, não, a responsabilização não é com a gente. E aí isso fica realmente na lógica do que o Mourão colocou, né, olha, eu posso falar o que eu quiser, porque eu tô, de fato, eu sou detentor de uma imunidade que nem mesmo parlamentares no Brasil teriam, muito menos o próprio presidente da República. Mas refugou depois, né? Quando foi questionado pela repercussão, deu uma. Não, não foi Eu bem isso que eu falei, né? acho que a assessoria dele deve ter lido a decisão, né? Deve ter dito, olha, dá só uma olhada. Acho que uma leitura muito fácil de fazer da decisão é você ir só nas páginas em que tem a transcrição, em que há a transcrição das conversas de WhatsApp do Mauro Cid, dos outros militares, da própria ajudância de ordens da presidência da República, em que coisas do tipo: quanto nós precisamos para que a gente possa manter o pessoal lá? 100 mil reais. Ah, 100 mil reais. Conseguiu 100 mil reais? Não conseguiu. Esse tipo de conversa, esse tipo de elemento, deixa a coisa muito complicada, de fato, para que a gente possa manter essa regra. E olha só, Cláudio, tem um ponto muito importante, né, que é uma coisa que não faz sentido em termos racionais mesmo para as próprias Forças Armadas como instituição. Sujeitar-se a processo de responsabilização, apurar quem foi responsável, por exemplo, por violações de direitos humanos na ditadura, apurar quem esteve envolvido com o 8 de janeiro, isso não vai fazer com que vá ruir a imagem da instituição, a meu ver, como um todo, né? Isso, na verdade, para mim, faz parecer que a instituição está levando mais a sério aquilo que ela deve fazer e está colocando de lado o espírito de corpo que esteve presente, vamos lembrar também, né, justamente na absolvição do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro no final da década de 80, quando ele foi julgado pela entrevista na Veja e pelas acusações de que iria colocar bombas, né, ia para um ato quase ali de terrorismo ali no final da década de 80 no Rio de Janeiro, né, e que foi, na verdade, você vê os próprios autos desse processo são demonstrativos de que, olha, não, ele vai passar para a reserva, né, e se quiser continua falando em nome de nós lá na política, em nome de um espírito de corpo. Né? Ele havia sido condenado em primeira instância, depois ele foi absolvido porque disseram, ele é um de nós, né? Ele não é um paisano, ele está aqui com a gente, então nós temos que protegê-lo. Né? Aliás, a própria fala do Mourão, ele aponta para o fato de que isso tudo tinha que ser resolvido na justiça militar, né? Ele falou onde está a justiça militar nessa história e tudo mais. Novamente, algo que está em pleno desacordo com a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos já julgou casos em que ela se colocou frontalmente contra a existência da justiça militar, com toda a competência que ela tem hoje no Brasil. A justiça militar foi enaltecida de uma certa maneira recentemente, com reformas legais que acabaram trazendo mais competências para ela. E isso tudo aí é contrário justamente à formação de uma instituição em que, ótimo, a instituição é essencial para a defesa da soberania do Estado brasileiro, mas a instituição só é uma instituição, de fato, contemporânea, né, e não algo ali pensado em termos de Guerra Fria ou da década de 60, se ela passar a entender que ela está ali para atender a uma autoridade civil. Né? O modelo é mais americano, o modelo não é bem o modelo tailandês ou o modelo paquistanês, não, em que forças armadas têm uma alta atuação em relação aos demais poderes de Estado e podem atuar como um fator central de desestabilização constitucional, para usar um termo aí que o Mark Tushnet gosta de usar e que vai mostrar que é bem nessa lógica desses países em que o domínio não é propriamente de três poderes civis, né, mas de poderes que, de alguma forma, estão submetidos às Forças Armadas. Agora, uma outra questão interessante, né? Já que a gente tocou nessa coisa por exemplo, você falou dos advogados, né? Dessa parte da decisão que menciona que os próprios advogados, de repente, não poderiam estar se conversando, já que eles acabariam transmitindo posições e informações entre os investigados.
Tem um outro elemento que também aparece constantemente, inclusive na argumentação dos advogados da defesa dessas pessoas, do pró-Bolsonaro, que vai no seguinte sentido: dizer, olha, o Alexandre de Moraes, ele é vítima e ao mesmo tempo ele instrui o processo e vai julgar. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, isso acaba maculando esse processo, e isso é injusto, tanto que ele deveria se dar por suspeito e ser afastado. Inclusive houve, né, um pedido de afastamento dele, que deve ser negado, imagino eu, pelo Supremo. Agora, tem uma questão que eu até andei comentando e vi que minha colega lá da FGV, sua colega também de constitucionalismo, a Heloísa Machado, andou tratando disso também, que é o seguinte: falei, bem, mas aí a gente tem um problema, né? Eu sou investigado num inquérito que é conduzido por um juiz, que está instruindo ali o processo. Muito bem. Aí eu faço uma ameaça a esse juiz. Pronto, agora ele é vítima. E ele, ao investigar, descobre que ele foi ameaçado naquilo que ele está investigando. Falou, eu tenho que sair. Beleza, substituído por outro. Aí vem o segundo, e aí eu ameaço esse aí também. Bem, então ele vai ter que se dar para o suspeito, sai. Aí vem o terceiro, aí eu ameaço esse, não vai sobrar ninguém. No fim, sobra só o Nunes Marques e o André Mendonça, né? Na realidade, faz sentido arguir a suspeição do juiz num caso dessa natureza, com essas características? Qual que é. Esse não seria, para mim, o grande problema, não. A gente teria outras questões que a gente poderia levantar em relação a esses processos. Eu acho que a Heloísa tem razão nessa ideia dela de que, na verdade, quem está ali como vítima é a própria democracia brasileira, né? Se você está ali praticando uma série de atos que visam, ao final, né, a terminar ou fechar com um golpe de Estado, o problema é de proteção de um bem jurídico específico, que é o Estado Democrático de Direito. E esse bem jurídico vai ter como atingido a própria democracia, né? E isso talvez não esteja nem muito longe, essa tática de começar a achacar as próprias autoridades envolvidas nessas investigações não é nada nova, né, Cláudio? A gente vê isso acontecendo, né? Talvez aí pelo menos desde 2021. O Supremo Tribunal Federal é vítima dessa, vamos dizer assim, dessa raiva bolsonarista, né? E uma raiva incorporada ou corporificada no próprio ex-presidente da República, desde quando o Supremo passou a controlar a pandemia de Covid-19. E aí ele vai perceber quem são os atores centrais nesse tipo de controle que era feito, o controle normativo que foi feito da própria pandemia de Covid-19, né? O ministro Barroso teve decisões importantes nesse campo, o ministro Fachin teve decisões importantes, o ministro Alexandre de Moraes também. E o ministro Alexandre de Moraes foi quem começou a conduzir os inquéritos que poderiam gerar maior responsabilização, como a gente está percebendo agora mais recentemente. O inquérito das fake news, o inquérito dos atos antidemocráticos, né? O inquérito das milícias digitais, que é esse inquérito que está no bojo dessa decisão. O problema que poderia ser levantado, eu acho que a gente também não pode dizer, olha, o Supremo teve um papel fundamental, sim, em controlar esse processo de erosão, mas dizer que o processo é imune a qualquer crítica ou que ele não pode ser questionado é não prestar atenção em alguns pontos, né? Eu acho que o inquérito das fake news, por exemplo, ele tem um ponto ali que ainda é passível de questionamento, ainda que isso não seja mais possível, pelo menos, né, nesse horizonte atual, porque o próprio Supremo disse que o inquérito é constitucional, que é o fato de que nós vamos ter acusador e julgador, sim, nesse caso, conduzindo um determinado inquérito, né? Os demais inquéritos passaram a contar com algum tipo de ação, às vezes, né, bem sem ser muito incisivo e às vezes evitando de fazer o que deveria ser feito, a partir do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A coisa muda de figura quando o Paulo Gonet assume agora, né? A gente já pode perceber, por exemplo, em relação a essa decisão, essa última decisão, que o parecer do Procurador-Geral da República, Gonet, já foi no sentido de dizer, olha, não, concordo com todas as demandas da polícia, ou com a maioria das demandas da Polícia Federal. E a decisão do ministro Alexandre de Moraes vai muito no mesmo sentido do parecer do Procurador-Geral da República atual. Então, eu não vejo esse ponto como sendo um ponto que possa ter sucesso no Supremo, né? A gente tem que entender também que o Supremo
como uma corte que passa a ser atacada, o Supremo passa a ter uma posição que é uma posição muito mais incisiva, né? Basta perceber o que era o Supremo até 2018 e o que foi o Supremo de 2018 para cá. O Supremo passou a ter uma atuação muito mais incisiva, o Supremo voltou, por exemplo, a tratar de garantias processuais penais de uma maneira muito mais protetiva, como fazia antes da Operação Lava Jato, né? E o Supremo foi muito incisivo na defesa de questões que envolviam a própria estabilidade da democracia e a própria proteção do Supremo como instituição. O Supremo agora não vai aceitar mudanças desse tipo, né? Eu acho que, em termos de pensar o processo como um todo, seria mais interessante que o próprio ministro Alexandre de Moraes tivesse redistribuído alguns desses inquéritos e investigações para outros ministros do Supremo, né? Que a coisa fosse mais pluralizada. Você olha para a corte e diz, olha, é a corte como um todo que está falando isso, não é. A decisão não vem só do ministro Alexandre de Moraes, ela vem de vários outros ministros, ou são vários outros ministros tomando várias decisões, né? E isso a literatura internacional tem percebido isso, né, comparada, melhor dizendo. A Yvonne Till, por exemplo, uma professora norte-americana, ela vai dizer, olha, quando uma corte é atacada, uma das coisas mais importantes que ela pode tentar fazer, um tribunal constitucional, uma Suprema Corte, é passar a agir em uma só voz, né? E o que o Supremo fez institucionalmente nos últimos anos? Ele passou a ter decisões muito mais próximas da unanimidade, que só não é unanimidade porque nós temos dois ministros, como dizia o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, eram ministros que eram ministros dele, né? Nunes Marques e André Mendonça, ministros mais atrelados ao bolsonarismo. Os 20% dele, né, dentro da corte. Da corte. Agora, uma outra questão também interessante que apareceu, né, nessa discussão toda, e isso tem rendido discussões de tipos variados, né? A que eu estou me referindo? Aqueles altos comandantes das forças militares que resistiram à tentativa de golpe, né? Então, o caso do então comandante do Exército, do então comandante da Aeronáutica, que inclusive foram ali atacados pelo Braga Neto, um era cagão, o outro era um traidor da pátria e coisas desse tipo, mas que também, por outro lado, se eles ao mesmo tempo não deram consequência àquelas invectivas golpistas que vinham se construindo ali, eles também não denunciaram aquilo, né? Não tomaram uma atitude no sentido de, digamos, implodir aquele processo. E até mesmo muitas das mensagens que o Cid, né, o tenente-coronel Cid, mandou ali no seu WhatsApp, que foram reveladas pela Polícia Federal no inquérito, são mensagens entre ele, né, e o general Freire Gomes, né, que era o comandante do Exército, e que ele está falando, olha, a minuta agora foi reformada, o presidente resolveu tirar uma coisa, botar outra. Ou seja, o general comandando o Exército sabia da tal da minuta do golpe, sabia do decreto que estava sendo ali redigido, e pelo jeito estava até participando da discussão do que tinha ou não no texto. Mas, enfim, não deu guarida, mas ao mesmo tempo não denunciou o processo. Aí a gente fica pensando, mas será que na realidade, ao não denunciar, agiu segundo uma estratégia política que talvez fosse a melhor coisa a fazer, mas como é que fica isso também juridicamente? Se omitiu? Como é que fica esse negócio? Porque realmente parece um nó, né, no meio desse processo todo. Eu acho que acaba sendo um nó para o próprio Supremo e até que acaba envolvendo outras camadas, Cláudio. Eu acho que essa seria uma primeira delas. A primeira diz respeito a como tratar essas omissões que aconteceram, como que da perspectiva penal essas pessoas possam ser eventualmente responsabilizadas justamente porque deveriam ter agido de maneira mais incisiva e menos leniente com tudo que estava acontecendo, né? Acho que são situações nas quais você fica surpreso mesmo de ver como que o militar ali já não toma uma atitude mais drástica em relação a todos os que estavam propondo o tipo de coisa que estavam propondo e que era flagrantemente ilegal, né? E isso vai envolver, na verdade, também aquilo que se tem discutido sobre, né, a imprensa tem colocado, às vezes, os militares mais legalistas, os menos legalistas. Ali não tem, né, no que a gente está podendo perceber do alto comando do Exército, eu não sei se isso chegou a ser discutido, por exemplo, em reuniões do alto comando, e a minha ideia hoje é que dá para a gente duvidar muito que não tenha sido discutido, né, tamanho, a envergadura das pessoas envolvidas na questão como um todo,
ali não parece haver uma possibilidade de você conseguir colocar como ala legalista, dizer que, né, o comandante do Exército, o Freire Gomes, é mais legalista que o Garnier ou que qualquer outro militar que tenha sido mais, ou que o Estevam Teófilo, né, que teria se disponibilizado a mobilizar tropas, né, e aí tem uma controvérsia também legal sobre se ele teria poder para fazer isso, e ao mesmo tempo a gente está pensando, olha, mas é uma situação de golpe, como é que isso vai acontecer, ou vai precisar ser legal, né? Enfim, são várias nuances aí que o Supremo vai ter que enfrentar. Ele E queria ele o vai seu ter que AI-1, né? O Teófilo, pelo jeito. né, tomar ali já à frente da coisa como um todo. E aí eu acho que assim, ótimo, a gente tem que considerar essas questões para sopesar ou para saber como valorar a pena que eventualmente venha a ser aplicada, e não pura e simplesmente já decretar de antemão que essas pessoas não tiveram qualquer responsabilidade ou envolvimento nos atos que viriam a acontecer. É isso que você mencionou, né? Ao longo de toda a conversa, a gente vai perceber talvez um único que pareceu fazer uma coisa um pouco mais incisiva é o atual comandante do Exército, que é o Tomás Paiva, né? Que num jantar na casa do Vilas Boas se exalta, né? E começa a discutir com a esposa do Vilas Boas que nada de ilegal poderia ser feito, etc. Mas também isso é suficiente, né? Eu acho que a gente, de fato, tem que pensar agora, o Supremo vai ter que pensar até que ponto ele pode ir adiante, para também não desmobilizar completamente o alto comando do Exército, saber o que ele consegue distinguir ali, mas ele precisa também levar a sério qual responsabilidade penal cada um vai ter que eventualmente ter. E aí uma outra dificuldade que vai acabar aparecendo para o Supremo, que os colegas penalistas têm levantado com alguma razão, é o fato de que, como as penas aplicadas para os executores do 8 de janeiro foram penas muito elevadas, né? Quais vão ser as penas, então, para os idealizadores, aqueles que levaram adiante todo o plano golpista, né? Essas penas, em tese, teriam que ser mais graves para quem, de fato, planejou todo esse ataque ao Estado Democrático de Direito, né? Na situação atual, eu diria o seguinte: talvez fosse interessante que o Supremo considerasse penas equivalentes, porque o que está em jogo, é isso que o ponto central, é pensar que o que está em jogo ali talvez seja o que há de mais importante para uma democracia constitucional, né? Se a gente tivesse uma concretude maior do que o 8 de janeiro conseguiria levar, né? Se a gente tivesse uma situação de fato de ruptura institucional, a gente tem a perda daquilo que é o cerne ou a base do próprio regime político no qual nós estamos inseridos, né? Então, eu acho que esses crimes têm que ser tratados de forma severa, mas o Supremo vai ser pressionado, sim, a tentar encontrar uma saída para poder equilibrar essas diversas situações envolvendo os agentes desses episódios todos. Eu fiquei pensando, só para reforçar um ponto ainda com relação a essa possível omissão, né, desses militares, se não tinha ali um elemento de tática política, né? Fala bem, qual é a melhor maneira de eu lidar com essa situação para, digamos, se eu acho que é por N razões, posso até detestar o governo que ganhou a eleição, posso, né, compactuar com várias das ideias do atual governo. É bom lembrar que o comandante Batista, né, lá da Aeronáutica, foi alguém que, numa entrevista que tinha dado um tempo antes, falou que homem armado não ameaça, né? Uma entrevista muito ela própria ameaçadora, né? Parecia que ele estava pensando ali numa ruptura, de repente teria se colocado de uma outra maneira, né? Mas se não tem aí, inclusive na posição do general Tomás, um certo cálculo, né? Ou seja, aqui é melhor a gente tentar ir toreando isso aqui, segurando, do que jogar tudo no ventilador, né? Porque na hora que joga tudo no ventilador, a gente pode perder controle sobre esse processo. E aqui atuando na contenção, mas é um cálculo político, não é um cálculo jurídico, né? Eu posso estar cometendo o crime de omissão, ainda que eu possa calcular que isso politicamente talvez seja a melhor forma de agir nessa conjuntura imediata. Talvez a pergunta que a gente tem que fazer ele pode calcular politicamente? Essa que é a questão, né? Então, é Num difícil, né? contexto, é difícil, porque num contexto em que você espera obediência e hierarquia das Forças Armadas em relação principalmente à autoridade civil, né? Mas também, né, as leis e a própria Constituição,
qual que é o espaço de ação política que ele pode ter, né? Eu acho que esse espaço tem que ser um espaço muito fechado, né? Ali ia ser quase uma discricionariedade, mas assim, no sentido muito mínimo, né? Muito difícil de ser percebido, né? O que tudo está a indicar é que, olha, será que o que estão propondo para a gente com esse plano de estado de sítio aí? Isso não parece com aquele artigo que nós aprovamos a última lei aí, que é o 359L, o 359M, um crime de golpe de Estado, outro crime de atentado aos poderes constitucionais, porque todas essas questões foram colocadas, e isso, de uma certa maneira, foi maturado e é indicativo de ter sido maturado naquela reunião de julho de 2022, né? Os termos da questão, aquilo que eu falei no início, né? Ninguém vai falar em golpe de Estado lá, mas vai se falar em virar a mesa, vai se falar em outros termos, em outras. Nós não podemos aceitar mais essa tutela do poder judiciário, nós temos que nos posicionar de forma veemente, nós temos que sair da discussão e ir para ação, né? E aí você vê a ação tendo espaço acontecendo no 8 de janeiro, e como que isso não tem conexão, né? Como que 100 mil reais vão chegar, né, a essas pessoas, ao que tudo Aos indica, kits né? pretos, né? Como que a atuação se tem, né? E é um ponto central também da investigação dos processos supremos, se kits pretos não estavam lá, e se kits pretos, né, vamos lembrar do seguinte também, não foram na noite do 8 de janeiro lá para o Exército, justamente para serem protegidos de qualquer investigação, né? Se você não tinha pessoas. Quem é que vai garantir para nós que pessoas que estavam lá envolvidas, né? Foi sempre aquela história do tipo, olha, não, os familiares, os militares podiam estar lá, então não vamos deixar as tropas da PM, do DF chegarem nesse ponto, isso é a área militar, mas naquele dia muita gente deixou de ser responsabilizada. Quem foi pego, na verdade, é quem retornou para os ônibus esperando voltar para casa no dia seguinte, né? E aí as Os prisões trouxas, né? acontecem. É. E aí tem um ponto que, né, que também discuti isso ontem, Cláudio, que assim, as pessoas gostam de colocar como massa de manobra, mas eu fico sempre com uma certa dúvida em relação a isso, né? Assim, essa massa de manobra está um pouco grande, né? Daqui a pouco ela está chegando a 35% da população. São pessoas que têm uma consciência mínima de que o que estão fazendo, ainda que seja, né, no discurso que lhes incutido na cabeça, seja de proteção da nação, de vamos salvar a nação e etc e tal, são pessoas que sabem que aquilo é ilegal, né? Qual que é a dúvida que existe para a pessoa de que ela quebrar a vidraça e destruir o Congresso Nacional todo por dentro, aquilo ali não vai ser não só um atentado ao patrimônio público, mas um atentado à sede dos principais poderes do Estado brasileiro. Eles sabem que a coisa está nesse sentido. Então, eu vejo como tem gente ali, talvez, que mereceria uma pena menos grave, talvez menos, mas não tão menos também, né? Eu acho que e isso a gente tem que pensar, na verdade, porque esses crimes têm que ter esse tipo de responsabilização por aquela questão que a gente estava dizendo do bem envolvido nisso, né? Do fato que nós estamos tratando da proteção do Estado constitucional, democrático e direito. Mas mais do que isso, pelo fato de que também as pessoas têm que ter ciência de que, olha, não, aquele tipo de atitude que foi tolerada no 8 de janeiro, ali na frente já não vai ser tolerada de novo. A gente já viu o que aconteceu, mesmo quando tinha kits pretos ou quando tinham militares ali tentando proteger a situação. Agora, isso é curioso porque a gente estava falando, no caso, não tanto aí dos bagrinhos ali que foram presos na frente dos quartéis e voltando para o ônibus, mas do governo, propriamente dito, já era um governo profundamente militarizado, né? Você levantou a questão, né? Mas será que dava para fazer esse cálculo político? Essas pessoas poderiam, no caso os militares? Eu entendo que não, em princípio. Agora, você já tem um cenário de tal contágio do meio militar por parte da política que eu fico pensando o quanto é possível, a essa altura das coisas, alguém que é um militar e que está ali no meio, não fazer cálculos de natureza política, tamanho o contágio que a sua própria corporação já sofreu naquele momento, né? Desse ponto de vista, né, que eu estou pensando. Por isso que eu falei, talvez seja um problema mais político do que jurídico, pela situação de fato que se produziu, né? É, mas assim, da perspectiva
eu não sei, eu acho que alguém que estuda as Forças Armadas há mais tempo talvez dissesse assim: olha, novamente vai haver uma tentativa de dizer que tem ali também, além da questão da seleção entre legalista e não legalista, aquele militar que fez um cálculo justamente para evitar um problema maior, né? É Ah, nisso que eu estava pensando. é, esse é um ponto importante, mas eu acho que isso tende, na verdade, a nos colocar numa situação de risco de reprodução dessa ausência de controle civil, né? De pensar que, olha, não, dá para que eles façam esse tipo, que eles consigam pensar em certos cálculos em certos momentos e ajam de uma determinada maneira que eles possam, ao final, conseguir evitar que algo mais complicado venha acontecer, ou que se algo complicado que tenha acontecido não seja capaz de gerar as consequências que deveria gerar, né? Eu acho que a gente ainda vai precisar, talvez, saber, Cláudio, o que foi é, claramente na virada de dezembro para janeiro, o que foi o ponto que gerou essa insegurança nesse alto comando das Forças Armadas. Eu não acho que o Freire Gomes seja, né, por si só, legalista, porque refutou ali o estado de sítio. Aí sim, talvez o cálculo político tenha aparecido, porque ele tenha pensado que, olha, talvez o Bolsonaro não seja a pessoa certa para fazer essa condução e adoção de uma ditadura no Brasil. Ele não tem a capacidade para levar isso adiante. Ou se ele levar, vai ser pior do que a gente ter que aturar um governo Lula daqui a pouco, né? E isso, né, num tipo de cálculo que é sempre um cálculo que a gente às vezes tem pouca informação sobre como ele é pensado, ele é colocado, né? Porque às vezes são algumas questões que a gente pensa, olha, não é possível que eles tomaram uma decisão nesse sentido, eles não tinham todas as informações a respeito para chegar a uma decisão de deixar o bolsonarismo de lado, ou pelo menos deixar Bolsonaro de lado, né? Eu acho que a gente ainda fica dependente, na verdade, de um levantamento maior sobre como eles poderiam se pretender permanecendo no poder numa situação como essa. Uma leitura, por exemplo, que eu acho que seria uma leitura que viria, né? E aí eu posso estar errado sobre a forma como o autor lê a questão, né? Como, por exemplo, o Piero Leiner perceberia a questão, que é um estudioso, antropólogo das Forças Armadas, seria numa ideia um pouco mais o seguinte: olha, nós vamos ficar numa permanência e numa permanência de domínio do poder político, que é a seguinte: com o Bolsonaro a gente está ali, com placa, com tudo na frente, a gente ganha gente, inclusive, apoiando a gente na frente do quartel, beleza? E ali a gente vai se dar bem completamente em relação a questões corporativas, porque daí a gente não vai ter problema nenhum. Depois pode vir um Lula, por exemplo, que a gente vai conseguir, vai ter poder de barganha para continuar mandando no que nos interessa, talvez um pouco menos na política, mas naquilo que diz respeito à proteção da nossa instituição, a ausência de responsabilização, a gente continua na mesma situação, né? Basta pensar no qual tem sido, né, o papel aí extremamente conciliador e excessivamente conciliador do Múcio como ministro da Defesa nesse primeiro ano aí de governo. De ser o algodão que tem cristais, né? De certa É, maneira, é o que ele está tentando ser. de evitar qualquer tipo de confronto, de evitar uma posição, uma exigência, por exemplo, dos comandantes das Forças Armadas de posições mais severas sobre o 8 de janeiro ou sobre a própria decisão e o resultado da decisão do ministro Alexandre de Moraes, de contemporizar todo o tempo, de evitar que nós tenhamos que os militares sejam atingidos por reformas que possam atacar o seu bolso, nós tivemos de 2023 para 2024, o orçamento do Ministério da Defesa não diminuiu, cresceu, né? E um gasto que é majoritariamente, que fica chama a comparação aqui em relação ao judiciário, né, que é um gasto majoritário com pessoal, não é um gasto com investimento, com tecnologia, não, é um gasto que se coloca, né, insulado ali em relação à administração pública em geral e que só ganha ali paridade em relação ao judiciário, tamanhas as benesses, né? As regalias que eles têm, né? Agora, você falou de uma coisa que eu achei interessante, você mencionou a Ivone Till, né? Como uma autora interessante para pensar esse tipo de problema.
A gente viu durante todo esse período Bolsonaro o judiciário sob intenso ataque, né? Particularmente o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, eu diria quase que por extensão do STF, né? O curioso é que a construção de tudo aquilo que levou até o bolsonarismo talvez tenha origem também numa ação do judiciário, embora inicialmente numa instância menor, que é a Operação Lava Jato. Né? Se a gente quiser esticar muito, podia pensar ainda no Supremo lá no julgamento do mensalão, né? Quando o Supremo vai adquirindo esse protagonismo, inclusive em questões da área criminal, né? Não estou nem entrando nas matérias de interpretação constitucional, que alguém pode dizer que são mais criativas do que deveriam, tá? Mas isso eu diria, um problema tão comum às cortes constitucionais que acho que nem precisaria entrar tanto aí. Mas, entrando nessa seara criminal, você tem a Operação Lava Jato dando um protagonismo grande ao judiciário, as instâncias superiores, basicamente todas elas sacramentando posições iniciadas na 13ª Vara de Curitiba, e aí parece que vai todo mundo de roldão. Claro que isso depois, a gente sabe muito bem, vai ter uma imensa reviravolta, né? E a Lava Jato e o pessoal de Curitiba vai do céu ao inferno. Mas, durante os anos Bolsonaro, se o Bolsonaro chegou lá com a ajuda da Lava Jato, inclusive levou o Moro para compor o seu governo, depois contou com o apoio do Dallagnol e tudo mais, o fato é, ele transformou, a partir de um dado momento, o judiciário no seu inimigo preferencial. A corte, diante disso, tem que se defender. Né? Então, ele vai lá, comete uma ilegalidade, né? Ou, digamos assim, extrapola do seu poder, por exemplo, naquela tentativa por medida provisória de impedir que estados e municípios tomassem providências sanitárias adequadas durante a pandemia. Vem o Supremo e fala: não, isso é da competência de estados e municípios, né? Não se pode interferir aí. O presidente reage, vai para cima, fala: o Supremo fala que eu não tenho mais nada para fazer na pandemia, isso é tudo de prefeito e governador, que não foi isso que foi dito. E a partir dali também, por causa dos inquéritos das fake news, inquéritos dos atos antidemocráticos, você vai tendo aí toda uma atenção sendo alimentada, o Supremo é atacado. Ao ser atacado, o Supremo e o TSE, eles são obrigados, veja, a se defender. Ao se defenderem institucionalmente, o presidente e os bolsonaristas apontam o dedo para ele e falam: olha, não disse que eles eram parciais? Estão agora batendo boca com a gente aqui, estão nos atacando novamente. E você cria uma armadilha populista, né? Que é, você transgride, obriga a reação da corte reage dentro do seu papel constitucional, você ataca a corte porque ela reage dentro do seu papel constitucional. Aí, ao ser atacada, ela é obrigada a reagir na defesa da sua própria institucionalidade. Quando ela faz isso, você aponta o dedo e diz: olha aí, a corte é parcial. Não foi essa armadilha populista que, de certa maneira, o bolsonarismo jogou? A corte agora ela está sendo obrigada a sobre-reagir ao enquadrar todos os bolsonaristas e os golpistas dentro desses inquéritos que estão agora, pelo jeito, chegando à sua conclusão. Acho que assim, eu fui pensando agora no final da sua questão, e aí acho que um ponto que a gente ainda vai também levantar é o seguinte: como vários desses inquéritos tramitaram em sigilo, né, e ainda tem muita coisa em sigilo, eu acho que a gente ainda precisa saber o que o Alexandre de Moraes, ou o Edson Fachin, ou o Barroso, ou o Gilmar Mendes já sabiam há mais tempo e que nós ainda não sabemos. Esse é um ponto, né? Por outro lado, a corte ela teve reações e formas de ação que foram semelhantes, às vezes, tanto em termos comparados, quanto na forma como a gente pode metodologicamente enquadrar comportamentos de cortes. E aí a Ivone Thiel tem uma posição interessante, né, em que ela vai separar essas manifestações. Eu acho que a gente enquadraria na terminologia dela a corte procurando agir em situações em que ela é diretamente atacada a uma só voz, né? E aí a corte vai e diz: olha, não, a gente não pode aceitar esse tipo de ataque sob forma alguma, a gente tem que reagir, e aí ela responde nessa lógica de a uma só voz. Basta pensar que, ainda que as posições dos ministros Nunes Marques e André Mendonça sejam posições diferentes sobre o enquadramento penal dos agentes do 8 de janeiro, eles também determinaram condenação. Né? Então, nesses casos, assim, olha, nós vamos ser muito mais, vamos atenuar a coisa como um todo, mas a gente vai, no final, acabar condenando. Né? Em relação a ataques que foram acontecendo durante a pandemia de Covid-19, uma outra
classificação que me veio à mente aqui foi a classificação feita pelo Yaniv Rosnai, aquele professor israelense, que ele vai falar na ação anti-bullying das cortes, né? A corte é constantemente atacada. O que ela faz? Ela faz o que a psicologia sugere em geral, contra o bullying, né? Deixa as coisas acontecerem, deixa os negócios acontecerem como usualmente, né? Trabalhe normalmente, mesmo que a corte continue a ser atacada, fundamente bem suas decisões e provavelmente você tenha alguma vitória mais à frente, né? É, e aí a gente percebe que o Supremo Tribunal Federal passou, então, de fato, a ter uma posição que começa a partir do governo Bolsonaro e talvez tenha começado ali de uma maneira mais incisiva quando o Toffoli coloca em pauta o julgamento daqueles mandados de injunção, daquelas ações sobre a utilização do crime de racismo, né, a aplicação do crime de racismo para a atos de homofobia. Naquele momento, talvez aquilo já tenha acendido, essa luz já tenha sido acesa no gabinete. Vamos tentar estender e aumentar as funções do gabinete do ódio, mas é ali dentro, né? A percepção de essa leitura meio de ultradireita, de que a gente não pode tratar as instituições de forma responsável, a gente tem que saber o que a gente pode fazer. Uma das coisas que o Bolsonaro nunca pôde fazer é, primeiro, aumentar o número de ministros supremos. Por quê? Porque não tinha maioria de emenda constitucional para fazer isso, né? Então ele não conseguiria o domínio no Supremo Tribunal Federal que o Orbán conseguiu na Corte Constitucional húngara, né? Então o que ele faz? Vai fazer as nomeações que ele pode fazer. E aí ele vai partir para um ataque mais recorrente à Corte diuturnamente, que não é um ataque muito usual de se esperar de um chefe de Estado, né? Vai se esperar que o chefe de Estado vai se comportar de forma civilizada, né, em relação à corte, nos seus pronunciamentos, e vai tentar ganhar na justiça ou pressionar na justiça para buscar suas próprias vitórias. Ele não opta por isso, ele opta por atacar a corte. E aí a mudança é bastante incisiva. Então a reviravolta vem, de uma certa maneira, com a spoofing, né, e com tudo que se descobriu sobre a Lava Jato, mas ela vem também por essa necessidade de que a corte se protegesse institucionalmente, né, que ela começasse, então, a criar um tipo de jurisprudência que a gente pode chamar de uma jurisprudência anti-erosão, para usar o termo do próprio Tom Ginsburg, né, que é o tipo de decisão que claramente trata de elementos ou de questões sobre democracia constitucional. Uma coisa que às vezes a gente sempre esquece, né? Durante a pandemia, duas ações foram julgadas monocraticamente pelo Barroso e pelo Fux para refutar de uma maneira bem veemente que o artigo 142 da Constituição pudesse ser interpretado como autorizador de uma intervenção militar. E essas decisões foram tomadas no curso ainda do rescaldo aí da pandemia de Covid-19 e em meio àquele, né, proximamente ao 7 de setembro lá de 2021, em que o Bolsonaro vai para, né, um discurso claramente de afronta ao Supremo Tribunal Federal. Então, isso somado, né, se a gente ler a coisa dessa forma e somar a essa leitura que você colocou bem, Cláudio, né, de o que foi a Corte de 2014 a 2018, ela foi muito mais um elemento de solidificação do lavajatismo, de confirmação do lavajatismo, aí pressionada por uma coisa muito mais abstrata, que seria a opinião publicada, né? Olha, os escândalos são imensos, as pessoas vão continuar a não deixar que a pessoa vá cumprir pena a partir da condenação em segunda instância, isso precisa ser revertido. E o Supremo se deixa levar por esse discurso facilmente. Na verdade, você tem uma onda, né? Eu acho que até o Supremo fica. E não só o Supremo, né? Várias instâncias judiciárias, sob pressão. Falar, se eu decidir em sentido contrário, vão dizer que eu sou aqui um defensor da corrupção, né? Até que a coisa dá ruim, né? Nisso o Moro foi muito eficaz, o Uhum, lavajatismo foi eficaz, e é aquela história lá que está no artigo dele de 2004. Eu vou fazer o que sim. a Manipur fez, eu preciso de ter a imprensa me apoiando, e então eu vou ficar lá o tempo inteiro vazando decisões que vão envolver operações que vão acontecer na sexta-feira do dia seguinte. A Polícia Federal, muito nesse período, né, em sintonia com o que o Lava Jato precisava, pelo menos lá na 13ª Vara de Curitiba, e um ator judicial, né, um juiz, né, como ator político muito incisivo, né, muito
querendo atingir um determinado objetivo, que depois vai ficar claro que é um objetivo mais político, né? A ida do... Eu acho que o ponto de inflexão é justamente essa saída da magistratura e a ida para o Ministério da Justiça do Bolsonaro, que talvez nem fosse ali propriamente exatamente o perfil político que o Moro estava buscando, né? Ele foi para lá para ser, olha, não, vamos formar o time aqui, eu, Paulo Guedes, o grande time do Bolsonaro, né? Um time de estrelas, um Dream Team, com inúmeras aspas, na visão dele, que pudesse limpar o país ou começar uma história que o próprio Barroso colocou de uma forma muito discutível e criticável ali logo em 2019, né, ou no final de 2018, né, quando ele publica lá um artigo dizendo que a gente está diante da possibilidade de uma nova ordem, né, assim, que é um termo que aparece em qualquer ditadura que se preze e que vai ser fundamental ali para criar esse tipo de correlação. Lembremos que o próprio Barroso, né, foi muito ali no final de 2018, muito no sentido de, olha, não, as instituições vão controlá-lo, pode ficar tranquilo, né? Acharam naquela lógica ali do que Poliana. alguns Poliana ali de 2018. Tudo bem. Milho, que papo ótimo. Quero te agradecer, mas quero te devolver a palavra, porque se ainda tiver pontos aí que porventura a gente não tenha abordado, você acha importante tratar, a gente possa... você possa fazer isso agora e também depois na sequência aí para fazer a sua amarração final, por favor. Eu vou só talvez reforçar aquilo, Cláudio. Eu acho que a decisão do ministro Alexandre de Moraes nessa operação é uma decisão que tem elementos que chamam, no mínimo a gente poderia dizer, chamam a atenção demais. Há um núcleo muito próximo do presidente, não só agindo ali e discutindo na reunião de julho de 2022, mas agindo e debatendo ao longo do segundo semestre de 2022 qual seria e como seriam as ações mais incisivas que pudessem levar a uma ruptura institucional, né? Eu acho que a gente ainda vai encontrar e vai levantar mais elementos para poder fazer o fortalecimento dessa relação, dessas decisões, dessas conversas, né, do levantamento de financiamento, da discussão sobre como atuar com determinadas forças especiais do Exército, como elas seriam aplicadas e como que isso está ali em prática em relação à convocação das pessoas que foram para Brasília no 8 de janeiro, né? E por que a coisa não aconteceu ali em dezembro e foi distanciada ali um pouco para janeiro. Eu acho que talvez ali seja de fato titubear sobre quem poderia ser a pessoa para conduzir o processo político posterior a uma eventual a manutenção no poder do Jair Bolsonaro. Acho que vários desses militares, se eles têm algum tino político, eles sabiam que, na verdade, lidar com o Bolsonaro eleito, tentando ali, algumas instituições tentando controlá-lo, já era difícil. Imagina numa situação em que ele fosse ali detentor de inúmeros poderes sob um estado de sítio. No mais, eu te agradecer, Cláudio, foi excelente a conversa e eu fico à disposição aí, espero que a gente possa ter outras oportunidades de debate no futuro e espero que o nosso episódio aqui possa agradar aos ouvintes. Vai agradar com certeza. Não por minha causa, mas por sua causa. Muito bem. Milho, então, brigadíssimo, obrigado pela conversa. E eu quero, enfim, aqui no final, além de agradecer a Milho por essa ótima conversa, super esclarecedora sobre esse processo tão intenso, né, e tão importante pelo qual nós estamos passando, quero também agradecer a todos e a todos que têm aqui acompanhado Fora da Política Não Há Salvação, seja no canal do YouTube, seja no podcast, que, bom sempre lembrar, está disponível em mais de 20 plataformas de áudio e, especialmente no Spotify, ele está disponível também com vídeo. E quero também, claro, também agradecer e convidar, quem ainda não está nessa turma, a todas e todos que têm contribuído aqui com o projeto do canal, né, por algum tipo de apoio, algum tipo de auxílio aí que tem estado à disposição para as pessoas que querem dar um suporte. Um deles é o botãozinho do Valeu Demais, que é aquele botão do coraçãozinho que fica embaixo do vídeo, que permite contribuições pontuais ali, usando o Google Pay, ou ainda para quem quiser se tornar membro do canal, e aí basta se inscrever, não, né, para apenas ser um seguidor, mas para se tornar membro do Fora da Política Não Há Salvação por intermédio do Clube dos Canais, e aí tem um apoio continuado, ou ainda de forma análoga
fazendo uma assinatura no site benfeitoria.com, né, uma assinatura simbólica, e aí é só no endereço benfeitoria.com/apoio Fora da Política Não Há Salvação. E ainda, para quem assim optar, por fazer também, até se quiser, um Pix, né? E o Pix do canal, a chave Pix é contato@foradapolítica-não-há-salvação.info, que é também o e-mail de contato para quem quiser mandar uma mensagem. contato@foradapolítica-não-há-salvação.info. Bem, então, de tudo isso, eu reitero aqui meu agradecimento ao Emílio, me despeço dele, me despeço de todas e todos. Até a próxima. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.